Olá, vamos falar hoje sobre 6 hábitos que são amigos da sua saúde mental. São hábitos que são extremamente importantes de serem cultivados e que você precisa aderir já, né? Aderir logo nesse momento da sua vida. O primeiro hábito é manter bons relacionamentos. A manutenção de bons relacionamentos vai te levar para um outro patamar em relação à saúde mental. Porque, além de desenvolver em você um senso de comunidade, uma sensação de bem-estar dessas relações. Muitas vezes, em momentos difíceis, você vai ter pessoas com quem você possa contar. Então, manter bons relacionamentos, nutrir bons relacionamentos é fundamental para que você tenha uma saúde mental em dias. É claro que nós não estamos falando de muitos amigos, né? Não estou falando de ter muitos amigos, mas dos bons amigos, os bons relacionamentos que você precisa nutrir. E isso você também vai aprendendo que existem amigos que é para sair para uma festa. Existem amigos que é para você trocar uma coisa muito íntima. Existem amigos que é apenas para você rir em determinados momentos. Então, também ter essa flexibilidade em relação a que tipo de amigo eu tenho, que tipo de bom relacionamento eu estou nutrindo e para que serve cada bom relacionamento, é fundamental para você não achar muitas vezes que tem que ter aquela pessoa que vai ter tudo completinho ali. Sabe aquele amigo que a gente quer que seja um amigo com quem a gente compartilha os nossos segredos mais íntimos, também seja o mesmo amigo que sorri bastante, que nos faz rir, que vai para festas com a gente, então nem sempre a gente vai conseguir encontrar tudo isso em uma única pessoa. Saiba separar bem cada relacionamento e mantenha esses bons relacionamentos, tá certo? Um segundo hábito importantíssimo de nutrir é a espiritualidade, é cultivar a espiritualidade. Eu não sei qual é a sua fé, mas eu tenho certeza de que você crê em Deus, né? Você crê, você tem algo que você se espelha, que traz para você um fortalecimento. Então, nutra o seu relacionamento com Deus, sabe? Esteja mais próximo, seja com um recurso como a oração, a leitura da Bíblia, a leitura de um livro que traz fé para o seu coração, nutrir a espiritualidade é fundamental para que você também tenha uma saúde mental em dias. Porque acreditar que existe um Deus que cuida das nossas emoções, que cuida daquilo que a gente não pode fazer, nos traz esperança no dia a dia. Então, imagina você ter a certeza, ter a convicção de que existe alguém que pode fazer algo por você quando você já não tiver mais forças, quando você já não puder fazer nada, certo? Então, é o amigo máximo que você precisa nutrir nessa relação. Então, cultive uma relação com Deus, aprenda a conversar com Ele, aprenda a falar daquilo que você sente, como se você estivesse falando para uma pessoa normal. E você vai perceber que os seus níveis de estresse eles vão diminuir, né? A ciência já prova que o nosso cérebro, só quando a gente faz aqui a menção de começar a orar, o nosso cérebro, ele já tem uma descarga ali de bem-estar, as coisas já mudam de lugar, sabe? Então, é importante você nutrir a sua espiritualidade, cultivar a sua espiritualidade. Uma terceira coisa é estabelecer metas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, não seja uma pessoa que não sabe para onde vai, não seja uma pessoa que não tenha metas. Estabeleça metas ao longo da sua vida, metas diárias, metas semanais, metas mensais. Não vá apenas para a grande meta, porque muitas vezes, quando você estabelece uma grande meta, e aquilo está distante de uma realidade naquele momento da sua vida, ao invés de te estimular, vai frustrar você. Então, aprenda a estabelecer pequenas metas. Metas para a semana. Qual é a minha meta hoje? Será que a minha meta é diminuir o meu nível de procrastinação? Será que a minha meta é ler uma página de um livro que eu comprei e está lá
jogado há muito tempo e eu preciso começar a ler, então estabeleça metas realistas e comece a executar aquilo que você está estabelecendo e você vai perceber que você vai dar muito mais sentido para a sua vida, vai dar um gás a mais para a sua vida. Então, se você não tem metas, se você não tem sonhos, tudo isso influencia muito em como você está se sentindo. Todos nós precisamos ter sonhos, todos nós precisamos ter metas, objetivos de vida. Então, estabeleça metas e se aplique em cumprir essas metas. Uma quarta, um quarto hábito que você precisa cultivar para é, produzir bons frutos na sua saúde mental é a gentileza. Aprenda a ser gentil com as pessoas. Nós estamos realmente em um mundo onde há muito sofrimento, há muitas pessoas em sofrimento, há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas que às vezes já estão com uma pedra pronta para atirar na primeira pessoa que aparecer no caminho, naquela primeira pessoa que fazer algo que a gente não goste. E que tal você ser o oposto? Ah, Psi, mas isso é para o outro. Não, isso é para você. Quando você começa a exercer a gentileza, quando você começa a se preocupar mais com o outro, claro, em uma medida saudável, né? Não é se colocar no lugar do outro assumindo responsabilidades que não são suas ou algo nesse sentido. Mas quando você pratica a gentileza, você traz para si mesmo aquela sensação de, puxa vida, olha como isso é bom, né? Fazer coisas boas, ser gentil com os outros, aquece o nosso coração, produz em nós realmente a sensação de bem-estar, a sensação de leveza que muitas vezes nós estamos esperando que venha do outro, e quando a gente traz essa gentileza para o outro, às vezes aquela pessoa, inclusive, que estava ali com 7 pedras na mão, ela se desarma naquele exato momento. Então, ao invés de entrar em um novo problema, você sai de um problema. E muitas vezes você vai marcar positivamente a vida de alguém. Então, comece a ser mais gentil. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde mental. Outra coisa que é importante fazer, e essa é a quinta, antes de eu falar um pouco sobre isso e de ir para a sexta, que também é muito importante, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Se você precisa aprender a lidar melhor com a sua saúde mental, a cuidar da sua ansiedade, eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Perdoar a sua história. Perdoar a sua história é uma pérola que você precisa aprender a cultivar, a proteger. Veja que essa mulher ela está muito sofrida, ela está muito triste, ela está despedaçada. O que acontece é que todos nós temos uma história e que muitas vezes essa história não é a melhor que nós gostaríamos de ter. Às vezes uma história de uma infância muito sofrida, sem alimento adequado, uma história com muita violência familiar, uma história de abuso infantil, abuso sexual, abuso psicológico. E quando você vai crescendo, olhar para o seu passado, olhar para as pessoas que fizeram parte do seu passado e que muitas vezes deveriam te proteger e não te protegeram, e começar a perdoar a sua história, perdoar essas pessoas, é algo que você está fazendo para liberar a si mesma, a si mesmo. Então não é sobre o outro de novo, é sobre você. É sobre liberar a você mesmo em relação àquilo que você sofreu, sabe? Carregar todas as marcas da nossa história e fazer daquilo uma ferida constante. Quando parece cicatrizar, a gente vai lá e mexe mais um pouquinho, só gera sofrimento para gente. Muitas vezes existem quadros ansiosos, existem quadros depressivos que estão marcados por crenças de desvalor, crenças de desamparo. Muitas vezes por achar que a gente vai magoar quem nos fez mal, a gente começa a nutrir, ao invés de perdoar a nossa história, na realidade a gente está fazendo o caminho oposto, estamos fazendo mal para nós mesmos. Então, olhe para a sua história,
Às vezes você tem que perdoar a sua mãe na sua história. Às vezes você tem que perdoar o seu pai na sua história. Ou às vezes você tem que perdoar a si mesmo na sua história. Não importa. Perdoe a sua história. Olhe para o seu momento de vida atual. Você pode ter de repente uma família linda, você tem filhos e você está preso à história de que você foi uma criança maltratada por seus pais, mas hoje você tem a oportunidade de cuidar bem da preciosidade que são seus filhos. E isso é só um exemplo. Então, comece a olhar para a sua história com mais carinho, com mais cuidado e perdoe. Deixe passar aquilo que te feriu, sabe? Não entre em quadros depressivos também, porque isso não é causa, mas também por marcas da sua história. Deixe para trás o passado, escolha fazer isso. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é um exercício que você pode ir fazendo aí, ó, aos pouquinhos, certo? E o quinto hábito muito importante de cultivar é não pagar o mal com o mal. Hoje, esse vídeo tá muito assim, né? De hábitos que são mais internos. Por que não pagar o mal com o mal? Porque olha essa cena aqui, né? Imagine que você foi uma pessoa ferida por essa que está caída aqui e lá na frente, na vida, porque a vida é dessa forma. Lá na frente você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa. E você vai dizer: "Não, eu não vou fazer, é a minha chance de mostrar para ela ou para ele que ele estava errado, que ele me feriu, que ele me magoou". E na verdade, quando você para e você diz assim: "Eu vou provar para essa pessoa que eu não sou tudo aquilo que ela disse que eu era", apenas com um cuidado, apenas com uma ajuda nesse momento mais difícil da vida dela, que provavelmente não tem mais ninguém ajudando, aí você vai, com toda certeza, provar para aquela pessoa quem você é de fato. E eu tenho absoluta certeza de que você vai se sentir muito bem, você vai ficar muito orgulhoso de si mesmo, de ter conseguido ajudar quem fez mal para você. Não é sobre ser bobo, não é sobre se deixar fazer de saco de pancada, mas é sobre você olhar e perceber que vale mais a pena fazer o bem do que tentar mostrar para o outro que você está melhor do que ele, que agora ele está mal. E observe que isso mexe dentro de você. Isso mexe com a maneira como você está por dentro. E não em relação àquela pessoa e o que ela te fez. Então, o sexto hábito que eu quero que você comece a cultivar na sua vida, que é um hábito amigo da sua saúde mental, sem dúvida alguma, é não pagar o mal com o mal. Prefira fazer o bem. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Dá uma olhada no meu canal, que tem muito conteúdo bom para te ajudar a cuidar da sua saúde mental. E aqui no link da descrição tem o meu treinamento Adeus Ansiedade, se você precisa lidar com a sua ansiedade de uma maneira funcional e sair desse quadro patológico. Então é isso, se cuide.